Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixa eu te contar o que eu tenho na cabeça para hoje. Vamos começar com um tipo de leitura que é impossível você não ler. Eu vou colocar aqui o texto para vocês lerem. Vou esperar um pouquinho. Leu? Você acabou de ler um microconto. Ai, desculpa. Você já pode falar que você leu alguma coisa essa semana, tá vendo? Você acaba de ler o primeiro microconto do mundo. Gente, eu coloquei aqui, ó, aqui o nome do autor, Augusto Monterroso. Ele foi um guatemalteco, né? Ele era da Guatemala e ele fez, na verdade, em espanhol, né? Quando ele fez esse microconto, que é impossível, né, gente? Se você falar, hoje eu li um conto, hoje eu li alguma coisa, cumpri a meta. Então, assim, a meta é ler uma coisa todo dia. Olha lá, você já leu. Então, eu tive essa ideia de colocar assim, para vocês verem que não existe uma coisa só. Eu tenho que ler livro. Gente, assim, para quem lê, é o que mais chama a atenção. Mas o microconto, ele é um estilo que talvez para quem está começando a querer iniciar o hábito de leitura é interessante começar a explorar esse tema. O microconto, esse primeiro, ele foi considerado assim, nossa, né? Então o que ele diz? Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. Gente, essa é a história. Acabou. É o fim. Então, assim, foram 7 palavras, né? No que a gente está contando no espanhol, né? Foram 7 palavras num conto. Imagina, assim, na época foi um boom, né? Nossa, agora existe um conto que você tem o começo, meio e fim, super simplificado, sintético, né? E deu aquela ideia de que você está transgredindo, não, né? Transformando ali, transmutando uma coisa que na verdade a gente conhecia de um jeito e ele fez de um jeito super novo, né? Hoje em dia até tem no concurso que eu estou participando, né, da Casa Brasileira de Livros, tem a opção de você mandar um microconto. Eu mandei o meu lá. Vai torcendo, gente. Depois eu vou colocar na descrição também qual que foi o meu microconto para vocês, sei lá, comentarem, se comentem se vocês acham que o meu pode ganhar, tá bom? Dá uma comentadinha. E se vocês tiverem um microconto também, coloca aí nos comentários, gente. Cabe, porque pode ser, né? Normalmente o formato é até 300 palavras, né? Então ele não precisa ser tão curto. Pode ser um pouquinho mais longo, mas assim, a história toda tem que estar dentro daquela síntese ali, tá? Na publicação, né, ele foi considerado aqui, né, um marco do gênero na segunda metade do século XX. Então, ele abriu espaço para os microcontos entrarem, né, na literatura, e ele abriu espaço para o mundo todo. Então, foi uma coisa mundial, né, um bem marcante, né? E, embora a ideia de histórias curtas não tenha começado com ele, Monterroso é amplamente reconhecido como o mestre que popularizou esse formato de ficção no meio do século XX. Então, gente, ele não foi o primeiro. A modalidade aí de microconto, mini conto, né, como você quiser chamar, ela foi já haviam outros atores que faziam, mas uma coisa é você fazer e outra coisa é você popularizar. Então, quando você populariza, você torna aquilo conhecido, né? Você causa um impacto, né? Que no caso dele foi mundial. Então, você tem uma outra, e você tem uma proposta que pode te levar a outras coisas, né? A outros tipos, né? De pensamento. Então, nossa, a gente é acostumado com aquelas novelas enormes, né? O pessoal que gosta de ler Dostoiévski, 3.000 páginas de livro, e de repente ele faz um conto ali, uma história completa com começo, meio e fim, e que você tem um significado profundo por trás, né? Vamos ver aqui se eu acho qual foi o significado, né, que eles deram aqui.
porque é no mínimo intrigante, né? Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. Você pode pensar tudo, né? Vamos ver se ele tem algum tipo de significado aí. Ó, isso eles começaram a pensar. Então vamos pensar. Quem lê, o leitor do conto, da história, da novela, não importa, ele que vai dar o significado, gente. Mas tem algumas coisas que meio que se repetem, então quase todas as pessoas que leem aquilo pensam nisso. Então a gente tem um significado aqui do microconto do Monterroso, né? Que seria um pesadelo persistente, né? Então ele pode representar o medo, a ansiedade, o trauma e aquela sombra do sujeito que ela continua ali. Então ele pensava que tinha desaparecido, mas o dinossauro ainda estava ali, né? Aquele trauma. Então você fala assim, ai, consegui, superei. E de repente aquilo aparece às vezes na vida da gente, a gente até transforma em outra coisa, mas aí aquilo vai aparecendo, sabe? Bem legal pensar nisso, nesse sentido, né? Do pesadelo persistente, naquela coisa que te. Eles acham também que podia ser uma aparência do passado no presente, então significar alguma coisa, né? Um dinossauro, né? Uma coisa antiga que ainda continua nos dias de hoje. Então a gente tem, nossa, tanta coisa, né? Até na parte da política, né? As guerras, ela vem de novo, né? Aquela mesma história que a gente achava que tinha acabado e que na verdade não tinha acabado, né? Continua. O pesadelo aí, o dinossauro, ele ainda está aí, né? E a fronteira entre o sonho e a realidade. Então, ele está questionando, talvez, se a pessoa realmente acordou do sonho, ou será que não? Porque ele olhou e o dinossauro estava ali ainda. Então, assim, aquele sonho, aquela realidade, o que aconteceu? Será que de verdade ele acordou ou será que não? Né? Qual será ali a diferença, o impacto o limite que pode fazer você saber o que é sonho e o que é realidade, né? Então, vou fazer o seguinte, gente, eu já vou deixar o meu microconto. Eu vou ver se eu consigo fazer uma coletânea de microcontos, assim, eu vou fazer de minha autoria, porque às vezes a gente tem problema de direito autoral aqui com o YouTube, eu nem vou colocar, gente, de coisas de outras pessoas, né, disponível aí, então eu vou fazer um meu aí, de minha autoria, para você, uma coletânea de microcontos, vocês leem um por dia e falam, minha meta de ler uma coisa por dia já tá, então a gente pode fazer isso para tentar começar esse hábito de leitura, vou tentar fazer uns microcontos divertidos aí para vocês pensarem no significado e eu acho que eu vou colocar nos shorts, porque aí a gente faz, o que você acha que é o significado desse microconto nos comentários, vai ser bem divertido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, microconto ou mini conto para ajudar a começar o hábito de leitura. O que vocês acham? Legal? Não vou conseguir. Ai, nem o microconto eu quero ler, não tenho vontade. Como é que você tá? Me conta, tá bom? Tchau, tchau.